Ele diz: ainda que vocês levantem as suas mãos, ainda que vocês levantem as suas mãos, ele disse, eu não aceitarei, aleluia, tirarei os meus olhos de vós, ainda que vocês multipliquem as vossas orações, mas os meus olhos não vão estar sobre vocês, porque eu estou farto, aleluia, de sacrifícios, aleluia, sacrifícios, aleluia, irmãos, que não estavam agradando a Deus, porque é melhor obedecer do que sacrificar. Para Deus é melhor obedecer do que sacrificar, irmãos. A hipocrisia religiosa é viver uma vida religiosa, e aquele povo estava vivendo uma vida religiosa, irmãos. Como o próprio Isaías disse, esse povo me adora com os lábios, mas o coração está longe de mim. E sacrifícios, aleluia, dessa forma, irmãos, não é agradável a Deus, não é louvável diante de Deus. Aleluia. E essa, aleluia, foi, aleluia, alguns pecados que Deus denunciou, que Deus mostrou para Isaías, para que o povo viesse a arrepender, para que o povo não viesse a viver, irmãos, aleluia, uma vida vazia dentro de sua casa. E é essa palavra também que Jesus ele fala aos nossos corações, porque o que proveito tem, irmãos, nós estamos na casa de Deus, adorar a Deus, bendizer a Deus, levantar sacrifícios a Deus, aleluia, até mesmo sentir um pouco da presença de Deus, mas a nossa vida não condiz com a palavra, com os mandamentos do Senhor. Esse povo, irmãos, eles também estavam considerados, irmãos, como uma pessoa que está em cima do muro, uma pessoa que está com o coração dividido, irmãos. Um povo que vive uma vida religiosa, um povo que vivia de aparência, aleluia, porque, irmãos, porque não é uma veste que vai, aleluia, manifestar o caráter do crente, não é uma saia que vai, aleluia, manifestar o amor de Deus, aleluia, não é as nossas roupas, aleluia, não é muitas vezes nossas glórias a Deus, aleluia, aleluias, aleluia, não é muitas vezes sentir a presença, aleluia, também por falar em línguas, irmãos, que vai, aleluia, manifestar o nosso caráter diante de Deus. O que vai transparecer, o que vai mostrar o nosso caráter parecido com o caráter de Cristo, aleluia, é a renúncia. A renúncia do pecado, a obediência à palavra de Deus. Isaías foi chamado. E veja só, irmãos, Deus mostra para Isaías como estava a condição do povo. E a Bíblia também vai dizer que quando Deus faz um chamado para Isaías, Deus mostra, aleluia, o trono de Deus, mostra, aleluia, a sua grandeza, aleluia, mostra Ele, aleluia, em seu resplendor, em sua glória, aleluia. E a Bíblia vai dizer que quando, aleluia, ele consegue enxergar, ver a visão que Deus dá a ele, aleluia, o profeta Isaías disse: ai de mim, Senhor, porque estou perecendo, porque eu sou impuro de lábios e habito no meio do povo de impuros lábios. E esse ai, irmãos, é um ai, aleluia, de temor. Ai de mim, Senhor. Mas a Bíblia também vai dizer, irmãos, que Deus, aleluia, mostra a ele o seu trono, mostra a ele os serafins. A Bíblia também vai dizer, irmãos, que depois de Isaías ter dito essas palavras, a Bíblia vai dizer, aleluia, que foi tirada uma brasa do altar. E a Bíblia vai dizer que Isaías foi purificado da sua iniquidade. Por quê, irmãos? Porque é um pecado que está constantemente à nossa frente. É um pecado, aleluia, que muitas das vezes nós não temos domínio. É a nossa fala, é a nossa língua. Aleluia. Esse, aleluia, é um pecado que sempre está, aleluia, à nossa frente. É um
vezes nós queremos fazer justiça própria. Nós não queremos esperar a justiça de Deus. E muitas das vezes nós falamos coisas que não deveríamos ter falado. Mas já foi. Porque a língua, irmão, é como fogo. Aleluia. E quem pode dominar? E esse homem, aleluia, chamado Isaías, vai purificar a sua iniquidade. E não somente purificado, mas foi acusado. Aleluia. E a Bíblia vai dizer que quando ele veio ao trono de Deus, ele vê os anjos, aleluia, e clamavam de dia e de noite. Aleluia, entoando louvores ao Criador. Santo, santo, santo é o Senhor dos Exércitos, o Todo-Poderoso. Aleluia, irmãos, uma adoração, aleluia, agradável ao Senhor, uma adoração com o coração limpo. Aleluia, uma adoração que o Senhor aceita, irmãos, quando, aleluia, o povo de Deus adora o Senhor com o coração limpo. Aleluia, o povo de Deus, aleluia, manifesta ou confessa os seus pecados a Jesus de Nazaré. É uma adoração que vai, aleluia, ser levantada com cheiro suave ao nosso Deus poderoso. Irmãos, Deus, Ele condena a hipocrisia religiosa, ao culto sem arrependimento, ao culto, aleluia, sem reverência, ao culto que estamos aqui, mas estamos lá. Estamos aqui, mas estamos pensando no amanhã, como vou fazer amanhã. Nós nem sabemos se vamos estar vivos amanhã. Cultos são sacrifícios, aleluia, que não tem obediência, que não tem renúncia. Aleluia, ele também foi achado outro pecado, aleluia, entre aquele povo. O pecado da injustiça social, a exploração aos pobres. Deus denunciou também esses pecados através do profeta Isaías. Os ricos oprimindo os pobres. Aleluia. E a Bíblia vai dizer, Isaías capítulo 1, verso 17: aprendei a fazer o bem e buscai a justiça. Sabe o que acontece, irmãos? No tempo que se chama hoje, o nosso tempo atual, o tempo da igreja que se chama hoje, irmãos, aleluia, que muitos, aleluia, que se dizem serem cristãos, que se dizem, aleluia, servirem a Deus, de usar de injustiça. Ou seja, irmãos, tem até um exemplo, aleluia, de um homem chamado Zaqueu. Era um cobrador de impostos, mas esse homem, ele cobrava muito mais além daquilo que era para ser cobrado. E era um homem, irmãos, que ele não conhecia Deus. Ele não conhecia Jesus. Mas certa vez esse homem, aleluia, teve a oportunidade de conhecer a Jesus. E a Bíblia vai dizer que a multidão, irmãos, estava à frente daquele povo. E ele, o desejo do coração de Zaqueu era de ver a Jesus. Mas a Bíblia vai dizer que Zaqueu, ele era baixo, de estatura baixa. Então a Bíblia vai dizer que Zaqueu sobe em uma árvore. E a Bíblia